E aí, pessoal, bora destrinchar de um jeito bem estratégico o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O nosso foco aqui é um só: entender o que a Lei 13.022 tem de mais importante para garantir aquelas questões que fazem toda a diferença na hora da prova. Mas vamos direto ao ponto, né? A pergunta que vale a aprovação é: o que a banca realmente quer saber? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nos tópicos quentes, aqueles que, olha, sempre dão as caras na prova e podem ser o seu passaporte para a nomeação. Para a gente construir um conhecimento que não desmorona, a gente precisa começar pelo alicerce, pela base, entender o que é o tal do Estatuto e de onde ele saiu. Esse é o nosso primeiro passo. Então vamos lá, o que é um estatuto? Pensa assim, é tipo o manual de regras de uma categoria de servidores. No caso da Guarda Civil Municipal, a GCM, esse grande manual é a Lei Federal 13.022 de 2014. É ela que estabelece as normas gerais para todas as guardas do país. Simples assim. E essa lei não surgiu do nada, viu? A autoridade para ela existir vem direto da nossa Constituição Federal, o famoso artigo 144, parágrafo 8º. Ele é a sementinha de tudo. É ele que dá o ok para os municípios criarem suas guardas. A Lei 13.022 só vem para dizer como fazer isso, para organizar a casa. E a lei já chega definindo as características principais da Guarda Municipal. Olha só, elas são instituições de caráter civil, ou seja, nada de militarismo aqui, tá? Elas são uniformizadas, para a gente identificar de longe, e armadas, claro, conforme previsto em lei. E a função principal, o coração do trabalho, é a proteção municipal preventiva. Agora, a gente entra num ponto que as bancas, elas adoram cobrar. Toda e qualquer ação de um guarda municipal precisa ser guiada por alguns princípios básicos. E conhecer esses princípios não é opção, é obrigação para quem quer passar. E aqui vai uma dica que vale ouro, hein? Memorize estes 5 pilares. Eles são a alma da atuação da GCM e despencam em prova, seja em questão direta, seja naqueles estudos de caso. E quais são eles? Primeiro, proteção dos direitos humanos. Segundo, preservação da vida. Terceiro, o patrulhamento preventivo, que é a essência do trabalho da guarda. Quarto, o compromisso com a comunidade. E por último, um ponto importantíssimo, o uso progressivo da força, que basicamente diz que a resposta tem que ser sempre proporcional à ameaça. Bom, chegamos agora no coração da Lei 13.022 e também no tópico que mais derruba candidato em concurso. Se tem algo que pode te colocar na frente de milhares de pessoas, é dominar isso aqui, as competências. Se liga, muita, mas muita atenção agora. Isso aqui não é para assustar, é para alertar. As competências são, sem sombra de dúvida, o assunto mais cobrado do Estatuto. Dominar esse capítulo é simplesmente fundamental para a aprovação. A lei é bem organizada e, para facilitar nosso estudo, ela divide as competências em 2 grandes caixinhas, as gerais e as específicas. Entender essa divisão já é o primeiro passo para não fazer confusão na hora H. A competência geral é como se fosse o grande guarda-chuva da GCM. É a missão principal: proteger os bens, serviços e instalações do município. E isso inclui tudo, viu? Desde a praça, bem de uso comum, passando pela escola, bem de uso especial, até um terreno da prefeitura que está lá parado, bem dominial. Agora, o ponto onde o caldo entorna para muita gente, as competências específicas. A lista lá no artigo 5º é gigante e tentar decorar palavra por palavra é pedir para errar. A estratégia inteligente aqui é entender os grandes temas, os padrões que se repetem. O primeiro grupo a gente pode chamar de ação e prevenção. Aqui está o dever de zelar pelos prédios, de prevenir crimes contra o patrimônio da cidade, de atuar para proteger a população que usa os serviços municipais e até mesmo de cuidar do trânsito, quando for o caso. O segundo eixo é o da colaboração. Ninguém trabalha sozinho. A GCM precisa colaborar com as polícias, com a Defesa Civil, tem que interagir com a sociedade, fazer parcerias com outras cidades e se integrar com a fiscalização da prefeitura. A palavra-chave aqui é integração. E o terceiro grande grupo foca na resposta a ocorrências. Isso vai desde o primeiro atendimento numa emergência até levar o infrator pego em flagrante para a delegacia. E atenção, a GCM apresenta a ocorrência para a autoridade policial, que é quem decide os próximos passos. E também inclui dar aquele apoio na segurança de shows, festas e, claro, na segurança das escolas. E agora, para quem quer estar um passo à frente da concorrência, se liga nessa atualização. Em 2023, pintou uma novidade que tem tudo para aparecer como pegadinha nas próximas provas. Quem souber disso aqui, sai na frente.
A gente está falando do decreto presidencial número 11.841, lá de dezembro de 2023. É super recente e as bancas simplesmente adoram cobrar novidade legislativa. Anota esse número aí. E por que esse decreto é tão importante? Porque ele vem para detalhar, para regulamentar aquele eixo da colaboração que a gente falou. Ele basicamente reforça que as guardas municipais fazem parte, sim, do sistema de segurança pública do país, fortalecendo a cooperação com as polícias e outros órgãos. Ufa! Depois de montar todo esse quebra-cabeça da lei, vamos juntar as peças mais importantes e traçar uma rota direta para sua aprovação. Se for para guardar apenas 3 coisas de tudo que a gente viu aqui, que sejam estas. Primeiro, os 5 princípios de atuação. Tem que saber de cor e salteado. Segundo, a diferença clara entre a competência geral e os eixos das específicas. E terceiro, a novidade do decreto de 2023. Isso mostra para o examinador que o estudo está afiado. E para fechar, fica uma reflexão que vai além do concurso. Como essa atuação integrada da Guarda Municipal, que a gente acabou de ver, pode de fato transformar para melhor a segurança e a vida na sua cidade. Dominar esse estatuto é um passo gigante na sua jornada. Então, para quem está nessa trilha da segurança pública, seja para GCM, PRF ou qualquer outro cargo, continue firme. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos sobre legislação, sugira temas novos e o mais importante, se inscreve aqui no canal Serei Nomeado para não perder nada. A gente se vê na próxima.